Deus abençoe você e toda a sua linda família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô e nesta semana nós estamos concluindo o estudo deste livro, Bens, Riquezas e Dinheiro. Este meu exemplar já está bem rodado. Eu já puxei ele para um lado, para o outro, já grifei, já marquei. Esse livro, ele marca uma época da minha história, uma época na qual eu jamais tinha lido um livro sobre finanças. Eu lia vários livros da parte de Deus, trazendo outros conhecimentos, mas esse livro trouxe princípios financeiros que, ao implementar, fizeram com que a minha história de vida, a história da minha família, fosse transformada. Eu compilei alguns desses estudos e trouxe aqui para cada uma de vocês. Estamos já chegando ao finalzinho. Eu oro a Deus agradecendo e eu aguardo que cada uma de vocês implemente na sua vida e que possa, como eu, ter uma colheita farta e abundante. Eu vou orar para que Deus nos ajude. Espírito Santo de Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada pelo conhecimento que o Senhor está trazendo e derramando em nossas vidas. Eu própria estou sendo muito abençoada com esses estudos. Tem muitas áreas ainda para eu aprender. Eu estou num processo de melhorar. Nada está tão bom que não possa ficar ainda melhor. E nada está tão destruído que não possa ser refeito, reformulado, reiniciado. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Cada um aqui está vivendo uma época distinta de vida. O Senhor, através desses ensinamentos, tem o remédio para cada um deles. Tem a resposta para cada um deles. Ajuda eles a pegarem a tua palavra, os teus princípios e a aplicarem em sua realidade. Que eles possam crescer, multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Esse estudo de hoje falou profundamente ao meu coração e continua falando até o dia atual. Eu espero que ele fale profundamente ao seu coração. Ele está intitulado Os Três Rios. E a palavra desse estudo está em Eclesiastes 9:10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. E também em Lucas 10, versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Nós temos dois autores nesse livro, Craig Hill e Ewers Pitt. Ewers Pitt, uma vez, estava ministrando na África sobre finanças, quando Deus deu para ele uma visão. Deus mostrou para ele uma montanha de gelo muito alta. Lá no topo da montanha havia uma fonte que ia derramando água, e aquela água caía em 3 rios diferentes. No primeiro rio havia uma família lá embaixo que morava na beira do rio. Aquela família se beneficiava muito da água do rio. Eles tinham compreendido que a água era vida. Eles usavam a água daquele rio para a manutenção do lar, para a manutenção da fazenda. E eles começaram a ter receio em algum momento que aquela água se acabasse. Eles começaram a fazer barreiras para estocar a água. Quanto mais medo eles tinham da água se acabar, maior era a represa que eles construíam para ficar com o máximo de água possível. No segundo rio morava uma família também lá embaixo. Entretanto, aquela família tinha uma experiência de vida diferente. Eles entendiam o proveito que havia naquela água, o valor que tinha naquela água. Eles pegavam a água para a manutenção da casa, para a manutenção da fazenda, para a manutenção dos animais, para a irrigação da terra. Eles compreendiam que aquele rio era farto, era abundante, que estava ali trazendo benefícios para eles. E eles eram, inclusive, gratos por saber que mais embaixo do rio as outras famílias iam também se beneficiar
daquela água. Aquela família era bem zelosa, sabendo o valor da água. Eles não queriam que a água entulhasse. Eles tinham cuidado com o lixo, eles tinham cuidado com a terra que eles manuseavam para não criar nenhuma espécie de barreira, nenhuma dificuldade que impedisse a água de chegar nas outras famílias. E ele viu, morando às margens do terceiro rio, uma família que valorizava a água, que entendia como ela era preciosa. Na verdade, aquela família tinha uma experiência de vida diferente. Eles compreendiam, inclusive, que sem a água as pessoas iriam passar por privação. Eles entendiam que havia várias famílias que ao longo do rio se alimentavam do valor e do benefício da água, mas eles tinham também uma preocupação extra com as famílias que moravam no interior, que não tinham acesso à beira do rio. Aquelas famílias que moravam no interior eram os seus vizinhos que não tinham facilidade de chegar até a água. Aquela família começou a entender um pouco mais como poderiam fazer que aquela água chegasse para as famílias do interior. Eles começaram então a construir canais que faziam com que a água abundante, vasta daquele rio pudesse ser conduzida para as famílias que moravam no interior, para as famílias que estavam distante da margem. Todos daquela casa trabalhavam na construção desses canais. O pai, a mãe, os filhos, até os animais nas carroças ajudavam carregando a matéria-prima que era necessária para a construção dos canais. A cada ano eles conseguiam construir mais canais para levar água a outras famílias. Em um ano eles construíram 3 canais, no outro ano eles aumentaram a sua expertise e já estavam construindo 5 canais. A experiência que aquela família tinha era que aquela água nunca ia se acabar. De fato, quanto mais canais eles construíam para levar água para as famílias distantes, mais água passava na frente de sua casa. Mais água descia daquele rio. Enquanto ele estava tendo aquela visão, Deus falou com ele: se você fosse o administrador da fonte daquela geleira, para qual dos 3 rios você iria liberar mais água? Automaticamente eu respondi: é lógico que seria para o terceiro rio. Aquela família que morava às margens do terceiro rio estava dividindo a sua água com outras famílias que não tinham acesso à água. Nós não precisamos ser um grande administrador para entender que quanto mais entregarmos para alguém que vai levar esse benefício para outras pessoas, mais prazer nós temos em dar ainda mais para essa visão que foi dada para o autor do livro. Retrata a fonte infinita de recursos que existem com Deus. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Para aqueles filhos que estão retendo, que estão com medo, Deus vai fazer com que uma porção chegue para esses filhos. Para aqueles outros filhos que têm uma visão maior, que deixa com que os recursos possam chegar até os outros, uma porção ainda maior vai ser enviada. Mas a maior porção dos recursos divinos vão chegar para as pessoas que tiverem a sua mentalidade transformada a ponto de pensar como aquela terceira família, que os recursos de Deus são inesgotáveis e que eles não são apenas para saciar e matar a nossa fome. Eles são para saciar e matar a nossa fome, sim, mas nós que já tivemos acesso a esses recursos, que já sabemos como pegar eles, somos os responsáveis por construir mais canais, por levar esses recursos a outras famílias, por viabilizar que mais e mais pessoas na Terra tenham acesso aos recursos divinos. Quanto mais recursos divinos quisermos ter acesso, mais precisamos permitir que Deus transforme o nosso interior. Deus precisa transformar a nossa maneira de pensar. Deus precisa transformar a nossa maneira de sentir. Uma pessoa que tem capacidade de administrar R$1.000 pensa e sente diferente de uma pessoa que tem capacidade de administrar R$10.000. Pensa e sente diferente de uma pessoa que tem capacidade de administrar R$100.000. Pensa e sente diferente de uma pessoa que tem capacidade de administrar R$1 milhão.
Eu pergunto a você que está aqui comigo, se Deus derramasse hoje R$1 milhão nas suas mãos, você sabe o que fazer com esse dinheiro? Você tem pensamentos para fazer com que esse recurso, esse R$1 milhão seja administrado para matar e saciar a sua fome e a sua sede e também para levar expansão à vida de outras pessoas? Ou você vai agir de acordo com a primeira família, utilizando todos os recursos para você, até que em algum dia você vai se dar conta que você usou tudo, que você gastou tudo, que aqueles recursos não foram multiplicados? Deus procura por pessoas que tenham um histórico de fidelidade. Fidelidade e zelo em receber os recursos, em administrar os recursos de acordo com os princípios bíblicos, em construir canais para viabilizar melhoria de vida a outras pessoas. Deus, ele não está procurando pessoas bem intencionadas que dizem: quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver R$1 milhão, eu farei isso e aquilo outro. Não, porque essas pessoas nunca fizeram com o que elas já tinham em suas mãos. Elas não trabalharam os recursos que elas já podiam dispor. Elas não se dedicaram a enxugar as suas despesas, a aumentar o seu ganho, a fazer com que o seu orçamento funcionasse, a entender o que é uma semeadura e uma colheita, a praticar o dar generosamente. Essas pessoas se assemelham ao filme Até que a Sorte Nos Separe. O filme fez tanto sucesso que eles lançaram o 1, o 2 e o 3. Eu lhe aconselho a assistir esse filme, prestar atenção se a sua mentalidade é parecida com a da família que aparece no filme. Em algum momento da minha vida, a minha mentalidade era parecida com aquela família do filme. Foi preciso Deus trazer para mim esse livro para que eu lesse e entendesse que existem maneiras diferentes de pensar. E a maneira diferente de pensar faz nós agirmos diferente com as nossas finanças. Algumas famílias tiveram o privilégio de ter uma vida íntegra e fiel no uso das finanças. E essas famílias estão transmitindo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Esse tipo de mentalidade é uma mentalidade de riqueza. Não quer dizer que nós, que não tivemos família assim, não podemos aprender. Eu vim do mundo, eu tinha uma mentalidade do mundo, eu tinha a mentalidade da cultura da facilidade, eu queria o que os meus olhos contemplavam. Os nossos olhos estão sempre olhando para um lado e para o outro, mas ao ler esse livro eu fui confrontada com a minha mentalidade e eu falei para Deus que não havia algo tão destruído que o Espírito dele não pudesse reconstruir, e eu era uma candidata para que ele pudesse reconstruir a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha maneira de agir e reconstruir as nossas finanças. Deus aceitou a minha oferta voluntária, a minha oferta com todo o coração, a minha oferta com a dedicação. Eu passei a fazer o meu orçamento, eu passei a orar, eu passei a perguntar a Deus, eu fui aprendendo, eu fui acertando, eu errei, eu aprendi mais, eu errei de novo, eu aprendi outro tanto, eu errei de novo. Quando eu achei que já sabia, eu vi que nunca nós vamos estar sabendo de absolutamente tudo, que nós precisamos ter sempre humildade para continuar aprendendo. Você que já está pronta para entrar na escola da fidelidade de Deus e permitir que ele transforme a sua mentalidade numa mentalidade capaz de administrar milhões, bilhões, trilhões, se candidate nos comentários, escrevendo nos comentários: estou pronta para desenvolver uma mentalidade de fidelidade financeira. Estou pronta para desenvolver uma mentalidade de fidelidade financeira. E agora eu vou orar por todos nós. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu me coloco igual eu coloco o meu irmão, eu coloco a minha família como eu estou colocando a família do meu irmão. Nós temos muito que aprender. O teu reino é um reino abundante, um reino vasto. O Senhor tem uma fonte que está pronta para derramar para cada um de nós. Transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar, para entendermos que aquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos
Uma parte é para devolvermos para ti, outra parte é para o nosso consumo, outra parte é para viabilizarmos que outras famílias possam também fluir na abundância financeira. Que o Senhor possa pegar cada um que está se comprometendo aqui e ser um mestre, e ser aquele que dia a dia vai lado a lado ensinando fidelidade, trazendo experiências vastas, abundantes, generosas, financeiras. Que eles possam se divertir no processo, que eles possam perseverar, que eles possam resistir à ideia de desistir, resistir à ideia que a bagunça é tão grande que o Senhor não vai querê-los. Isso é mentira. O Espírito de Deus é especialista em pegar algo que está um caos e empairar e trazer o ajuste necessário para que comece a ter ordem, para que comece a existir fidelidade, para que comece a fluir de acordo com o desejo de Deus. Senhor, eu abençoo todos com Jeremias 29:11. O Senhor é o Deus que vela para que eles cresçam, floresçam e realizar os desejos de seus corações, para lhes dar o futuro que eles tanto desejam. Que o Senhor possa encontrar uma terra fértil, que o Senhor possa fazer com que as sementes que estão sendo derramadas cresçam, floresçam e multipliquem nessa terra fértil, que eles possam, eles próprios, verem o fruto da sua colheita em sua própria vida, para em seguida se tornarem construtores de canais para outras vidas. Que o Senhor os abençoe profundamente e os traga no próximo estudo. Não deixa ninguém ficar para trás, não deixa ninguém desistir, em nome de Jesus. Meu querido irmão, deixe o seu legal. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, convide outras pessoas. Todos os estudos desse livro estão gravados no canal do YouTube. Aguardo cada um de vocês amanhã.